O retorno de Saturno. Eu aposto que você já ouviu falar sobre este ciclo, que é um dos mais conhecidos, mais importantes e também mais temidos da astrologia. Ele tende a ser um período bastante desafiador que a gente vive perto dos 30, dos 60 e dos 90 anos. Pode ser que você já tenha passado pelo primeiro retorno, pode ser que você esteja agora passando por ele, pode ser que você ainda vai passar por ele, mas a realidade é que ninguém escapa do retorno de Saturno e quando ele chega, gente, pode ser bem difícil. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo que você nunca soube sobre o retorno de Saturno. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos de astrologia que eu trago por aqui. E o tema do vídeo de hoje é o retorno de Saturno, esse ciclo tão importante da astrologia e que a gente sempre tem um pouco de medo. Falando de Saturno, a gente sempre tem um pouco de medo, mas ele é de fato um período bastante desafiador e de muitas mudanças que a gente vive perto dos 30, dos 60 e dos 90 anos, se graças a Deus a gente chegar lá, né? Mas é um período, gente, que tende a ser bastante difícil, muito se fala sobre ele, mas eu quero trazer hoje aqui a verdade e na prática, como é que a gente pode aprender a surfar nessa onda melhor. E eu decidi fazer esse vídeo por 3 motivos diferentes, tá? Primeiro, porque ele foi um dos temas mais votados por vocês, por temas que vocês têm interesse de saber um pouco mais no Nina Responde. Segundo, porque vamos viver em 2024 o ano regido por Saturno. É uma regência que começa com o começo do novo ano astrológico, com a entrada do Sol no signo de Áries, lá no dia 20 de março, mas nós já estamos nos preparando para isso, para esse momento que vai ser o ano regido por Saturno. Eu já tenho alguns vídeos trazendo fatos importantes sobre o que esperar de Saturno ao longo desse ano. Deixo aqui para vocês assistirem, caso não tenham assistido, para se conectarem. E eu achei interessante trazer mais temas sobre Saturno ao longo desse ano. Devo trazer outros vídeos ainda para ajudar todo mundo a se conectar, já que o ano regido por Saturno é também uma oportunidade da gente se conectar com este vilão da astrologia, que também pode ser nosso aliado. Tá? E o terceiro motivo é porque, de fato, eu considero um momento bastante importante na astrologia e na nossa vida quando estamos passando por esse momento de crise. É a crise dos 30, a crise dos 60 e a crise dos 90, se Deus quiser, se a gente chegar lá. Gente, então eu vou começar explicando para vocês, tecnicamente, todos os passos, o que significa tudo isso. Saturno, ele é o planeta que leva cerca de 29 anos e meio para dar uma volta completa ao redor do Sol. Ele fica uma média de 2 anos e meio em cada signo. Isso não é exato, gente, porque tem alguns signos que ele vai ficar quase 3, tem signos que ele vai ficar 2 e pouquinho, então a média é 2,5, mas é por isso que a gente tem essa diferença. Eu vou falar para vocês as idades, não é exatamente aos 30, aos 60 e aos 90, pode ser um pouco antes, até um pouquinho depois, dependendo do signo onde você tem Saturno. Mas o retorno de Saturno, ele acontece quando no nosso mapa astral, Saturno volta para o seu ponto de origem. Então ele deu essa volta completa, a média de 29 anos e meio, e chega, faz uma conjunção com o seu Saturno natal. Deu essa volta completa e quase 30 anos depois ele ele forma esse ciclo, ele finaliza este primeiro ciclo. Então, Saturno, ele criando esses ciclos, ele marca pra gente etapas de amadurecimento. A gente vai aprendendo a amadurecer e também a envelhecer. Então, é o marco da primeira idade, da segunda idade e da terceira idade. A gente tem a primeira idade antes dos 30, a gente entra na segunda e depois a gente entra na conhecida terceira idade. O primeiro retorno de Saturno, ele pode acontecer entre os 28 anos e meio e 30. O segundo retorno de Saturno, ele pode acontecer entre os 57
e os 60. E o terceiro retorno de Saturno ele pode acontecer entre os 87 e os 90 anos. E, como eu já disse algumas vezes para vocês, é um momento de crise, um momento em que a gente se questiona muita coisa, um momento em que a gente se sente perdido e um momento que pode ser bastante intenso, tenso e desafiador. Porque eu já contei para vocês algumas vezes aqui em todos os vídeos que eu falo sobre Saturno, que na astrologia Saturno ele é o senhor do tempo. Ele é o planeta que nos cobra maturidade, crescimento, que nos cobra resultados, que nos apresenta desafios, dificuldades, limitações para que a gente possa crescer, amadurecer e evoluir. Então Saturno não é Júpiter, né? Apesar deles trabalharem juntos. Saturno lhe traz a dificuldade para que a gente possa aprender a lidar com os desafios da vida. É o nosso senso de realidade, nosso senso de pragmatismo, é quando a gente... Saturno, né, em nós é o que nos coloca responsáveis pelas nossas escolhas. E Saturno é o senhor do tempo, que nos ensina que com a passagem do tempo a gente vai construindo uma estrutura, uma base mais sólida, onde a gente pode começar a perceber que a gente já tem um chão um pouco mais firme. E a gente vai percebendo esta evolução com o tempo. E nesses marcos de Saturno, aos 30, aos 60 e aos 90, é quando a gente tem uma ficha absurda caindo. Como é que isso funciona na prática, tá? Vou fazer de um jeito que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Falei que Saturno, ele dá a volta completa. O retorno de Saturno acontece quando ele dá essa volta completa. Então é como se ao longo desses 29 anos e meio mais ou menos que ele vai percorrendo todo o nosso mapa, ele fosse passando por todas as casas astrológicas, por todos os planetas e trazendo noção de limites, de responsabilidade, de amadurecimento, de comprometimento. Então ele vai passando por todas as casas astrológicas e ativando todos os planetas no caminho e trazendo essa noção, trazendo desafios, trazendo o amadurecimento, o crescimento. E quando chega no primeiro retorno de Saturno aos 30, é quando as fichas começam a cair. Parece que assim, demorou quase 30 anos para ele dar essa volta. E ele foi trazendo aos poucos essa noção de limites, de responsabilidade, de comprometimento, a necessidade que a gente tem de amadurecer e encarar a vida de uma forma diferente. E aos 30, as fichas começam todas a cair ao mesmo tempo. Então, a gente tem aquela sensação de que a gente está perdido, é um momento de crise, a gente começa a se questionar muita coisa, coisas que a gente gostava de repente não fazem mais sentido, é um momento que a gente começa a mudar tanto os nossos gostos e as nossas atitudes que a gente acaba se afastando de algumas pessoas, outras pessoas aparecem e tudo muda. Não é de uma forma tão rápida, eu vou falar para vocês ali o ritmo, isso dura mais ou menos uns 2 anos e meio e a gente sente de uma forma mais intensa por 1 ano. Esse retorno de Saturno é um processo, não é do dia para a noite, afinal de contas estamos falando de Saturno, mas é difícil, a gente não se reconhece e acho que isso que dá mais medo, que traz mais insegurança. A gente parece que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É coisa simples, do tipo assim, até ontem eu gostava de ouvir um tipo de música, parece que hoje eu não consigo mais. Eu tô querendo coisas novas, eu tô querendo renovar umas outras coisas. Então, gente, tem até aquele mito que eu acho importante trazer para cá. Muitas pessoas falam, depois dos 30 a gente vira o nosso ascendente. Não, tá? Na verdade, é o retorno de Saturno que faz a gente encarar as coisas de uma forma diferente. Porque o nosso ascendente, ele é marcado pela nossa respiração. É o nosso primeiro contato com a vida aqui na Terra. Ele é marcado pelo horário do nosso nascimento, né? O nosso primeiro contato com a vida. Então, a gente manifesta o nosso ascendente desde muito criança, desde muito cedo. Mas é super comum com as fases da vida. Durante a adolescência e a juventude, a gente começa a querer pertencer, não quer ser excluído, não quer ser julgado, e a gente começa a criar ali um jeito ou aceitar algumas coisas que pra gente nem sempre é tão legal, mas beleza, todo mundo na escola tá indo, todo mundo gosta disso, então também vou tentar gostar pra eu fazer parte da turma.
para eu acabar indo. Então é normal, é meio natural que a gente vá criando esses filtros, essas atitudes, mas chega aos 30, com o retorno de Saturno, a gente começa a resgatar algumas coisas que eram mais importantes para nós, a gente começa a resgatar ali coisas da nossa infância, a gente começa a perceber os limites que a gente precisa colocar em atitudes, em padrões. Assim, eu sempre gostei de determinada música porque todas as meninas gostavam. Na minha época, gente, quando eu era adolescente, todo mundo gostava de Backstreet Boys. Eu gostava de verdade, gosto até hoje, escuto até hoje, mas eu tenho certeza que pra muita gente, beleza, todo mundo gosta, todo mundo escuta. Eram as boy bands e tinha também Spice Girls na época, então todo mundo gostava. Mas talvez não fosse o gosto de todo mundo, tá? Tenho amigas que daquela época que brincavam, cantavam com a gente naquela época, que hoje não gostam, que não escutam. Então, esse é um exemplo bobo que eu dei, mas pra gente poder escalar isso pra nossa vida. Quando chega aos 30, a gente começa a perceber de fato o que é importante pra gente, o que faz sentido pra gente, o que a gente tá fazendo com a nossa vida. Como vem aquela mudança de fase, de uma idade para outra, a gente também começa a pensar, tá? O que eu fiz com a minha vida até hoje? Será que eu tô no caminho certo? Será que lá, quando eu era jovem, com 20 e poucos anos, que eu comecei a fazer uma faculdade, que eu projetei um futuro para mim, será que hoje esse futuro ainda tá fazendo sentido? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? Para onde eu vou caminhar agora daqui para frente? São muitos questionamentos. E isso eu queria pontuar aqui para vocês que, apesar de ser um trânsito desafiador, é uma conjunção, tá? É uma conjunção de Saturno com Saturno. E a conjunção na astrologia, ela é um aspecto que ela pode ser tanto desafiador quanto fluente. Como a gente está falando de Saturno, a tendência é a gente ser um pouco mais pessimista, a tendência é a gente focar um pouco mais no lado desafiador, no lado difícil, afinal é Saturno, e Saturno traz desafio. Mas se a gente começar a encarar esse momento de uma forma realista, positiva e encarar que a vida é assim e a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer e a gente tem que enfrentar os nossos desafios, não adianta a gente ficar esperando alguém vir salvar a gente, alguém vir resolver os nossos problemas, ele pode ser um trânsito positivo e construtivo. Então, tem muita gente que chega nesse momento dos 30 e fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu já fiz até aqui? Bacana, já construí algumas coisas. É aquela sensação de Saturno, eu já tô construindo uma certa estrutura, eu já posso começar a estabelecer os meus limites, não vou ficar me vendendo aqui para um trabalho que eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, coisas que não são importantes para mim, coisas que para mim são desconfortáveis. Talvez eu possa buscar um lugar melhor, onde eu possa me sentir mais eu, mais verdadeiro, mais alinhado com o que eu realmente quero. Então a gente começa a procurar, e esse período de transformação, ele é muito difícil, mas ao passo que passa esse retorno de Saturno, de fato, começa-se a fazer as coisas de uma forma diferente. Mas tem o outro lado, tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com isso, com esse trânsito de Saturno, e que aí ao invés de começar a pensar positivo de beleza, agora eu posso me impor, eu posso estabelecer meus limites, eu posso começar a fazer diferente, vibra na falta. Meu Deus, tenho 30 anos, já queria estar num lugar onde eu não tô. E ao invés de tentar chegar nesse lugar onde queria estar, acaba se afundando. Então, respondendo a uma pergunta que me fazem às vezes, é todo mundo que amadurece e que realmente vira adulto aos 30 e que passa para a segunda idade? Não necessariamente. Tem pessoas que acabam continuando mais infantilizadas, que acabam com muita dificuldade de lidar com os desafios porque não querem enfrentar os desafios, não querem a maturidade, não querem o crescimento, querem que alguém venha ajudar, que alguém venha salvar. Independente do que aconteça, gente, é um trânsito desafiador, então se você conhece alguém que está passando, se você está passando, se você acabou de passar e ainda está vivendo os resquícios, busque ajuda, busque um bom terapeuta, alguém que possa te ajudar a te conduzir durante esse processo. Não é um processo bacana da gente seguir sozinho, sabe? A gente precisa de ajuda e acho que essa é uma das grandes virtudes já, é um dos grandes aprendizados que a gente começa a ter. Gente, fazer terapia não é coisa para louco, isso aí é coisa do passado. Se você ainda pensa aí, você precisa rever os seus conceitos. Todo mundo tem problemas, tem questões pessoais, emocionais, que pode lidar, que pode aprender a lidar de uma forma melhor, tendo um apoio e um acompanhamento profissional que vai ajudar. Então,
É esse momento que a gente se sente perdido, que a gente não sabe o que acontece com a gente, que a gente não se reconhece, mas que a gente pode tentar fazer deste limão uma grande limonada, uma deliciosa limonada, se a gente conseguir olhar o lado positivo, que é passar por uma nova fase de maturidade, de amadurecimento. Eu lembro que quando eu passei pelo meu primeiro retorno de Saturno, eu ainda não conhecia tanto a astrologia, já faz aí uns bons 10 anos que isso começou para mim, mas eu lembro que foi um período muito marcante. Os 30 costumam ser um período marcante, então eu lembro que eu revi todas as fases da minha vida, eu estava revendo todas as áreas da minha vida, o que eu realmente estava fazendo com relação ao meu cuidado pessoal, com a minha profissão, com o meu trabalho no dia a dia, com a forma como eu estava conduzindo minha rotina, com as pessoas com quem eu estava me cercando. E quando acabou, eu lembro que eu tive uma sensação boa, do tipo, bacana, já fiz muita coisa. Mas principalmente depois que acabou, eu percebi que não dava para continuar na mesma rotina. Por mais que eu achasse que estava bacana, onde eu já tinha as coisas que eu já tinha alcançado até ali, eu percebi que eu precisava começar a fazer diferente, senão eu não ia ter resultados diferentes. E aí, a crise continuou um pouco, tá? Porque eu precisava me encontrar. Isso também vem para dizer para vocês que é um período muito particular e individual. Cada um vai viver de uma forma. Todos os retornos de Saturno, o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente tem que olhar para o nosso mapa e entender, porque não é só o retorno de Saturno que está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem outros aspectos fluentes que estão ajudando, às vezes a gente tem um Júpiter que está ativando coisas de uma forma positiva, às vezes não, às vezes a gente tem mais aspectos desafiadores, a gente tem um Plutão ali fazendo um aspecto muito desafiador, e aí um retorno de Saturno, algo que já é difícil, acaba ficando ainda mais difícil. Então, é uma experiência muito individual e particular, mas, no geral, é uma experiência bastante desafiadora, intensa e que requer a gente olhar de fato, assim, a gente se despedir de tudo que a gente conhece sobre nós mesmos e nos permitirmos nos reinventar para uma nova fase que está vindo pela frente. Gente, aqui eu foquei bastante no primeiro retorno de Saturno, até para explicar para vocês a dinâmica de como isso acontece. Para o segundo retorno de Saturno, é a mesma dinâmica, só que tende a ser um pouco menos sofrida e um pouco menos desafiadora. Por quê? 2 motivos principais. Primeiro, a gente já passou por isso uma vez. A gente já passou lá nos 30, naquela crise, naquele período. Então vem de novo algo parecido. Por mais que a gente não tenha lidado tão bem com o primeiro e agora já esteja mais consciente, tem mais trabalho de autoconhecimento, já está mais consciente desse momento e sabe aproveitar melhor, e mesmo que não, tá? Mesmo que você siga não consciente sobre esse momento, você já viveu esse período de crise ali nos 30. E o segundo motivo é porque mais ou menos nos 30 anos, é como a gente, em progressão, nós temos um aspecto positivo de Saturno com Saturno, um sextil, que acontece mais ou menos aos 60 anos. Então, é um aspecto positivo de Saturno que faz de fato a gente entender assim, gente, cara, eu já vivi 60 anos, eu já vivi mais do que eu vou viver. Então, tem um monte de coisa que eu me preocupo, um monte de coisa pequena que eu fico aqui sofrendo e gastando meu tempo e minha energia e eu não vou gastar mais. Se eu já comecei a aprender a impor os meus limites lá nos 30, nos 60, é o que eu vou saber. O que eu quero, como é que eu quero viver essa terceira idade? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, com certeza menos do que eu já vivi, menos do que 60 anos. A expectativa do brasileiro hoje é de 75 anos, então nós vamos chegar aos 160, né, assim, 6 e 6, 12, 120, não vamos chegar lá. Muito difícil, um ou outro. Então, eu posso começar a tomar a rédea mesmo, é o que tem acontecido, tá? Eu não passei pelo segundo de Saturno, pelo segundo retorno, mas eu tenho atendido muitas clientes, na maioria mulheres, que estão passando por esse segundo retorno de Saturno, que estão se aposentando, algumas que estão felizes, já encaminhadas, sabendo projetos, coisas que sempre tiveram vontade de fazer, coisas mais artísticas, coisas que não eram tão reconhecidas na época que elas eram jovens, que tiveram
que ralar muito para trabalhar, para conquistar essa independência de hoje, poder se aposentar e levar a vida com mais qualidade, fazer o que gosta, priorizar de fato o que é importante para si. Então, tenho muitas clientes que estão nesse período de renovação. Tem umas também que chegam assim, parece que até hoje eu não vivi para mim. Eu vivi para a família, eu vivi para pagar contas e agora eu quero começar a fazer diferente. Então, é um wake-up call, é um acordar pra gente para uma nova fase onde a gente pode se sentir mais madura, se sentir mais pé no chão, se sentir com um pouco mais de estrutura para seguir adiante. E às vezes é assim, eu venho batendo numa tecla, eu ainda quero fazer tal coisa, eu ainda quero provar que eu sou, que eu faço, que eu consigo. Cara, será que eu preciso? Talvez não, talvez eu possa começar a pensar na minha vida daqui para frente de uma forma mais leve, de uma forma um pouco mais com mais qualidade de vida, e aí buscar o que é qualidade de vida para si mesmo. Como a mesma coisa que eu falei de quem viveu ou está vivendo o primeiro retorno de Saturno, a mesma coisa, quem está vivendo o segundo retorno de Saturno, a gente já sabe que mais ou menos nesse período tem esse sextil de Saturno com Saturno em progressão, que é uma facilidade, mas depende de outros trânsitos que estão acontecendo aí no seu mapa, positivos ou negativos, que estão te ajudando ou tornando esse momento um pouco mais desafiador, tá? E aos 90, gente, como eu falei pra vocês, a expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, para 2023 é 75 anos. Então, se a gente chegar lá, a gente tá muito no lucro. E aí tende a ser ainda mais tranquilo. Porque assim, gente, eu já estou realmente na minha reta final. Então, eu vou cada vez mais, acho que Saturno nesses ciclos é assim, eu quero cada vez mais envelhecer com maturidade. Gente, envelhecer é uma palavra que na sociedade em que a gente vive as pessoas tremem na base, tá? Eu tenho uma amiga que fica desse pra falar assim, meu Deus, a gente tá ficando velha, a gente tá ficando velha. Eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, graças a Deus, porque tem coisas na nossa vida que a gente não precisa mais ficar provando pra ninguém. A gente pode e deve se sentir mais certa de nós mesmos para dizer não, para impor os nossos limites e não precisar mais ficar ali fazendo coisas que são esperadas de nós por quem quer que seja. Então, é aprender a envelhecer com qualidade, com consciência e com maturidade. Além dos ciclos que marcam esses 30, 60, 90, Saturno é responsável pelos setênios. Eu posso até fazer um novo vídeo sobre esses ciclos de 7 anos que Saturno marca na nossa vida com as quadraturas e as oposições antes de chegar ali no retorno de Saturno. Se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, me contem aqui nos comentários, tá? Porque daí eu posso preparar também esse vídeo contando sobre o que a gente pode esperar a cada 7 anos, em média, né, gente? Porque vocês já entenderam que Saturno fica em média 2 anos e meio em cada signo, então é uma média de um marco de 7 anos, mas é marcado pela quadratura e pela oposição antes de chegar no retorno de Saturno, tá certo? E, gente, atualmente Saturno está no signo de Peixes. Então, as pessoas que têm Saturno em Peixes no mapa astral estão passando ou pelo primeiro, ou pelo segundo, ou pelo terceiro retorno de Saturno, tá? Os nascidos entre 93 e 96 que têm Saturno em Peixes no mapa estão passando pelo primeiro retorno, e as pessoas que nasceram entre 64 e 66 estão passando pelo segundo retorno de Saturno, tá? Este, como eu falei, é um trânsito que dura aí cerca de uns 2 anos na nossa vida. A gente começa a perceber ele chegando, Saturno nos ensina sobre o tempo, então a gente começa a perceber aos poucos e intensamente ele fica 1 ano, realmente. Não é o tempo todo que a gente fica nessa crise. A gente vai se perdendo, a gente vai se encontrando, a gente vai se perdendo de novo e a gente vai se encontrando, mas é esse processo que a gente vai levando para ir se encontrando e ir entendendo o que a gente vai querer levar dali para frente, tá? Como eu falei, eu quero reforçar aqui para vocês que depende, a experiência ela é muito individual e peculiar, particular. Cada pessoa, além do retorno de Saturno, ou até com as quadraturas e as oposições de Saturno, podem ter outros trânsitos, podem não, vão ter outros trânsitos, outras progressões, outras coisas sendo ativadas no seu mapa natal que podem tornar esse momento mais fácil ou mais difícil. Como 2024 vai ser o ano regido por Saturno, é um ano onde a gente tende a sentir com mais força e mais intensidade os trânsitos de Saturno. Então, quem está passando por esses ciclos pode sentir de fato com mais força, tá?
com mais intensidade. Então é por isso que eu acabei criando um atendimento que é uma leitura de mapa previsional com foco em Saturno, onde eu acabo olhando para Saturno no seu mapa natal para entender aonde na sua vida você pode enfrentar mais desafios, mas que também é um lugar na sua vida onde você pode construir uma base bastante sólida. Eu vou olhar para todos os trânsitos de Saturno que vão ativar o seu mapa ao longo desse ano e usando outras técnicas preditivas para identificar aí em progressão e outras técnicas e também na Revolução Solar, como que Saturno está posicionado e como que Saturno pode acabar influenciando nesse ano de 2024, que vai de março de 24 até março de 25, onde a gente tende a sentir mais a influência de Saturno. Deixo aqui nos comentários e na descrição desse vídeo todas as informações que vocês precisam. Quem quiser, faça o seu agendamento, porque essa é uma maneira de você entender o seu panorama geral. Não é só o retorno de Saturno. O que mais que tem? Será que vai me ajudar? Será que vai dificultar ainda mais a minha vida durante este período? Gente, tá certo? Essa mensagem de retorno de Saturno que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, didática e prática para fazer vocês entenderem como é que funciona Saturno, todo o trânsito de Saturno, tá? Não só os retornos, as quadraturas, as oposições, os aspectos, até os aspectos positivos, tá? Até os trígonos e os sextis, eles são trânsitos que nos convidam ao crescimento, à evolução, ao amadurecimento. É o momento em que a gente vai se autorresponsabilizar pela nossa vida, pelas nossas escolhas e pelo nosso futuro e pelo que a gente está construindo, para onde a gente está direcionando. Se é um aspecto positivo, vem essa consciência e uma facilidade de lidar com esse processo. Mas, no geral, os aspectos desafiadores fazem com que a gente tenha mais dificuldade, porque, no geral, a gente tem mais dificuldade mesmo de lidar com essa temática de Saturno na nossa vida. Mas essa é a mensagem que queria trazer para vocês. Espero que ajude muito você que já passou, que está passando ou que ainda vai passar por um retorno de Saturno. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!